E vamos direto para Roma, onde está o repórter Alain Ribeiro, porque amanhã começa o conclave, que definirá o novo Papa. O mundo inteiro está de olho nesse momento tão especial. E a TV Pai Eterno está lá, muito bem representada. Alain, uma ótima noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, a expectativa é para o início do conclave. Uma missa está marcada para dar o pontapé inicial às 10 horas da manhã, no horário de Roma, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, inclusive com transmissão aqui pela TV Pai Eterno. Mas muito se especula da sucessão de Pedro aqui por Roma. Justamente são veículos de comunicação secular que dão uma outra perspectiva para esse momento. Tratam como se fosse uma eleição política, com aspectos assim como a gente encontra nas eleições no nosso país, em que existe o candidato X, o candidato Y, e justamente no dia de hoje a gente entrevistou o padre André Ricardo, que vai dar uma perspectiva um pouco mais espiritual. O que significa esse momento de conclave? Qual é a missão que os cardeais carregam nestes dias em que eles estarão fechados na Capela Sistina, justamente para fazer a sucessão de Pedro? Então, a gente confere agora essa entrevista exclusiva que a gente fez com o padre André Ricardo, missionário redentorista, falando dessa perspectiva mais pastoral e espiritual do conclave que se inicia amanhã. Vamos ver. Na véspera do início do conclave, nós convidamos o padre André Ricardo para conversar conosco sobre a importância desse momento na história da igreja. Boa tarde, padre André. Boa tarde, padre Rafael. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Padre André, na véspera de um evento tão marcante para a história da igreja, não era preciso pensar no sentido espiritual desse conclave? Exatamente, padre Rafael. Mais do que um chefe da igreja, um chefe de Estado, o Papa é o vigário de Cristo, o representante de Nosso Senhor. E nós estamos nos preparando enquanto igreja, através dos nossos cardeais, para escolher o próximo sucessor de São Pedro. Acho que o que tem que pulsar no coração católico, no coração do povo cristão neste momento, é essa reverência para com a continuidade da igreja, que através de Jesus Cristo, de São Pedro e dos seus sucessores, chega agora a esse próximo que os cardeais vão eleger nessa próxima semana, esperamos, né? Padre André, mesmo tendo da parte da coordenação, digamos assim, da sede vacante, né? O Carmelengo fez apelos para que não se fizesse muito espetáculo a respeito desse momento, aliás, até que respeitasse o luto, né, pelo Papa Francisco, e mesmo tendo isso, foi inevitável, começou uma espécie de espetacularização. Então eu pergunto para o senhor o que nós, cada cristão, cada católico tem a ver com esse conclave para a gente não fazer disso uma hora de espetáculo? Como que eu estava dizendo, esse momento é o momento da gente se unir em oração, para que o Espírito Santo de Deus atue através dos nossos representantes, que são os 133 cardeais que vão fazer parte desse conclave, né? Mas nós devemos, como igreja, ter esse senso de pertença, de comunhão, de estar juntos, de confiar na ação do Espírito Santo que conduz a igreja. Nós acreditamos que através desses representantes é a vontade de Deus que vai acontecer ali e Deus vai escolher o novo sucessor de São Pedro, o novo Papa da igreja. Acho que esse deve ser o espírito de cada um de nós cristãos. Rezar para que o Senhor escolha aquele que vai corresponder melhor ao seu projeto para esse tempo, para esse momento da igreja tão delicado que a gente está vivendo. Isso, nessa linha do que o senhor está falando, eu pergunto o seguinte, inevitavelmente as pessoas comparam com os grandes políticos. E acontece que o Papa não tem uma plataforma, não tem uma candidatura nesse sentido.
Porque quando um político é eleito, ele acaba colocando em prática, até por princípio, nem sempre é assim, a sua plataforma, aquilo que ele prometeu. No caso do Papa, o que é, Padre André, que ele tem que colocar em prática? Então, infelizmente isso acontece, a gente vê isso inclusive dentro da própria igreja, né? Com grupos que às vezes com certas tendências um pouco reduzidas, digamos assim, né? Mas o Papa, ele tem a missão de congregar a igreja no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a principal missão do Papa? É fazer com que o anúncio do Evangelho, da Boa Nova de Nosso Senhor, aconteça hoje, na igreja, nos mais diversos lugares que a igreja está, das mais diversas formas que correspondam a esse tempo. Que a voz, que o Evangelho, que a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo chegue aos corações de hoje. Essa deve ser a principal, a primordial missão, digamos assim, do novo Santo Padre, né? Tem uma coisa importante que eu vou pedir o Padre André para analisar para nós, é que os cardeais nos representam, né? Representam a igreja toda, mas cada um, na hora que for depositar o seu voto amanhã, a partir de amanhã à tarde, né, do início do conclave, em todas as votações, ele vai fazer um pronunciamento. Aí eu trouxe aqui a letra desse pronunciamento, do que ele vai dizer na hora de depositar o seu voto na urna, e vou pedir ao Padre André que nos ajude a aprofundar isso, a responsabilidade desses cardeais. Eles vão depositar o voto na urna dizendo assim: chamo como minha testemunha Cristo Senhor, que me julgará, que meu voto é dado àquele que, segundo Deus, considero que deve ser eleito. É forte e muito impactante, né? Acho que até o simbolismo daquela capela, a Capela Sistina, que traz toda aquela beleza daqueles afrescos de Michelangelo ali, do juízo final, ela é impactante nesse momento, né? Então, cada cardeal ali são homens de fé, são homens que acreditam na palavra de Deus e fizeram da sua vida uma entrega a serviço do Evangelho. Então, certamente, diante dessa palavra, diante da circunstância toda que envolve toda a vida da igreja, tem um peso muito grande esta oração, fazer essa oração e depositar o seu voto. É interessante, Padre André, que você usou a expressão oração. As pessoas que estão acompanhando ou que acompanharão o conclave pode pensar numa votação, numa eleição. E aí, o Padre André falou agora, eles rezam para votar, né? Quer dizer, o ato do voto é mais do que um ato político, é um ato de oração. Exatamente, porque é aquilo que falavam agorinha, é permitir que o Espírito Santo haja através dele. E como é que, através deles, né? E como é que cada um de nós pode permitir que o Espírito Santo haja através de nós, senão na comunhão com Deus, que é a vida de oração. Então, ali é uma responsabilidade muito grande, mas principalmente é um ato de fé que cada cardeal, ao depositar o seu voto ali, está fazendo. De fé em Deus, primeiramente, que tudo conduz a igreja, mas também de fé no ser humano que Deus quer escolher através deles. Não deixar que tendências, mas deixar o Evangelho falar mais alto. Nós não poderíamos deixar assim de lembrar que o Padre André, que já foi superior provincial do nosso grupo missionário, ele está aqui em Roma estuda uma temática muito importante para, digamos assim, o futuro ministério junto à província nossa, redentorista, mas também ao Santuário do Divino Pai Eterno, a TV Pai Eterno, que é sobre a paternidade de Deus. Então, não posso terminar essa entrevista sem falar qual que é essa inspiração que, nesse momento da vida da igreja, olhando para o Pai Eterno, nós todos precisamos ter, Padre André. Então, o Pai Eterno,
desde o sempre, desde a mensagem desse santuário, desde a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quer fazer de nós seus filhos. Quer dizer, quer fazer do mundo a sua família. Família onde todos somos irmãos. E se a gente conhece Deus como Pai, se Jesus nos apresentou Deus como Pai, é para que nós assumíssemos esta condição de ser filho. Ser filho significa amar a Deus sobre todas as coisas, como ensina o Santo Evangelho, a Santa Igreja, mas também amar o próximo, como vai dizer São João, né? Quem diz que ama Deus deve também amar o irmão, porque senão não é amor verdadeiro. Então, quando a gente vê esta mensagem que brota do coração do Evangelho e aí de um modo muito especial nessas terras goianas aí de Trindade, de uma maneira muito extraordinária, podemos dizer assim, que essa mensagem chega e sai daí para o mundo, porque em um momento em que não existia nenhuma igreja, nenhuma devoção dedicada ao Pai Eterno, ali surge o encontro daquele medalhão e começa a espalhar essa grande mensagem, né? Deus é Pai. E quando a gente fala que Deus é Pai, automaticamente estamos dizendo Deus é amor. Então, a mensagem do amor, a mensagem do Pai que quer salvar a todos e fazer a todos seus filhos. Resolve através de nós tudo aquilo que nós precisamos resolver em nosso mundo para tornar o mundo melhor, mais humano, mais belo, mais fraterno, mais irmão. Muito obrigado, Padre André Ricardo. Nós estamos aguardando lá no Brasil a sua volta, que se Deus quiser vai ser breve. Volto com você. Obrigado, Padre Rafael, juntamente com o Padre André, pela entrevista, né, muito esclarecedora, nos preparando e nos mostrando também que é principalmente o aspecto espiritual que importa nesse momento de escolhermos, né, o nosso novo representante, o novo Papa a partir de amanhã, com o conclave. Que o Pai Eterno, através do Espírito Santo, possa estar presente na ação desses cardeais que poderão, né, escolher esse novo pontificado que a gente terá pela frente. E, claro, a cobertura completa você acompanha aqui na TV Pai Eterno, no nosso dia a dia, em toda a nossa programação.